Papo reto com a Ataíde. E o papo reto de hoje é muito especial, diferente. Fomos convidados pela Rádio Mineiríssima para ter aquela conversa com o ex-jogador Rômulo, com passagens pelo Atlético, São Paulo, Vasco, até pela Colômbia. Fique ligado. Papo reto com a Ataíde. E o papo reto de hoje é com um dos grandes nomes do Atlético na década de 70, né, Rômulo? É, exatamente, Ataíde. Década de 70. Rômulo, Finalzinho dos anos 70. finalzinho dos anos 70. Rômulo, que foi um esgrima em ponta esquerda do clube, e vai nos contar um pouco da sua história. Rômulo, inicialmente, eu gostaria de agradecer a sua presença por ter aceito o convite dessa equipe. Ataíde, eu te agradeço pela lembrança, né, pela consideração aí, pelo carinho. É tão bom pra gente que viveu tantos anos no meio do futebol, depois de tantos anos, né, já como ex-atleta, poder participar de um programa, levar alguma informação a esses jovens que estão começando e principalmente trazer à tona alguma coisa relacionada à nossa carreira. Ah, excelente, Rômulo. Vamos iniciar nossa entrevista aqui, você falando um pouco da sua origem, onde você nasceu, quando você nasceu. Bom, eu nasci em Belo Horizonte mesmo, né? Fui criado ali no bairro Santa Rosa, próximo ali do Clube Jaraguá. Meu pai foi o quinto morador daquela região e comecei jogando ali, Ataíde, no clube, do Clube Jaraguá mesmo. Sou de uma família pobre, né? Tive a minha carreira, principalmente o início, ela foi bastante difícil, mas, como digo, tem sempre um vizinho, né? Um amigo para nos apoiar. Eu fui para o Atlético, eu não tinha ainda nem 9 anos, fui com 8 anos e 9 meses, saindo de um campeonato que foi disputado dentro do Jaraguá de futsal, futebol de salão na época, né? E o Tavinho, que era o diretor de futebol do Atlético, de futebol de salão, e o Branco, que era o treinador na época, selecionaram 5 meninos lá do Jaraguá e eu era um desses. Então eu fui para o Atlético assim e fui fazendo a minha carreira ali dentro do Atlético, né? Mas se tem uma coisa que eu sempre que eu quero falar e lembrar é a gratidão que eu tenho às pessoas que me ajudaram na minha formação, não só na minha formação como atleta de futebol, né? Grandes treinadores que se tornaram meus amigos, como na minha formação escolar, né? Professores, diretores com os quais sempre tive um bom relacionamento e acho que hoje, sabe, Ataíde, dou muito valor a isso, principalmente aos meus vizinhos, sabe? Eu tenho uma gratidão muito grande aos meus vizinhos que me viram ali como criança e sempre apoiaram, né? E ajudaram o meu pai a realizar o sonho dele, né? De ter um filho jogador de futebol. Jogador de futebol. E o fruto não cai longe da árvore, né? Você tem um filho mais velho que está seguindo seus passos. Por incrível que pareça, né, Ataíde? Eu, como eu te disse, eu fui jogador mais pelo meu pai do que por mim, porque na época eu gostava de estudar, queria ser engenheiro civil, sabe? Nesse meu período de categoria de base do Atlético, eu abandonei o Atlético 3 vezes, por causa de escola. Na época era muito difícil conseguir vaga nas escolas e a minha mãe, com muito sacrifício, as escolas que ela conseguia sempre coincidia com os horários do treino, né? E então eu tinha que escolher entre estudar ou jogar futebol e a minha opção era estudar. Até que quando eu tirei o 2º grau, né, que eu fui fazer o vestibular, o Atlético foi disputar a Taça São Paulo de Júnior e eles me inscreveram e eu não fui. Eu não fui porque se eu passasse na faculdade eu abandonaria o futebol, mas acabou eu não entrando na faculdade e o Atlético me profissionalizou. Que na verdade, quando eu começo a falar da minha vida no futebol, na minha cabeça e no meu coração, a minha história, até eu conseguir ser um jogador profissional, a minha história, para mim, ela é mais bonita do que minha própria carreira.
Não que eu tenha tido uma carreira ruim. Mas a sua história de vida supera, né? Exatamente, mas eu acho que o mais importante é a história. Quando a gente pega esses jogadores hoje em evidência, você pode ver que todos eles, no final das contas, com todo o sucesso que eles têm, a história de vida deles, ela é mais bonita do que a carreira. Você com 23 anos, você deixou o Atlético e você foi para qual clube no Rio de Janeiro? Não, a minha saída do Atlético, ela foi através de uma negociação feita entre o Atlético e o Guarani pelo Everton. Everton, que jogou camisa 10, né, que jogou anos no Atlético, jogou no Guarani, jogou no São Paulo, mas eu passei 3 meses só no Guarani, porque o time que eu ia era pro Vasco. Aqui, você jogou no Atlético, a sua saída do Atlético se deu para você falou para o Guarani. Exatamente. Então você jogou no Atlético, Guarani, pós-Guarani. Ó, eu joguei no Atlético, do Atlético eu fui pro Guarani, joguei 3 meses, né, no Guarani, depois eu fui pro Vasco, né, 84, 85 joguei no Vasco, saí no começo de 86 do Vasco, aí eu fui pro São Paulo, joguei 86, 87 pelo São Paulo, em 88 eu me machuquei, então fiz a recuperação, nesse período eu voltei a jogar no América de Rio Preto. De lá eu fui para o Sporting de Barranquilha, na Colômbia, né? No começo de 89, né? Eu fui para a Colômbia, joguei na Colômbia poucos meses, né? Fiquei até maio, de janeiro a maio. Voltei, joguei no Santa Cruz, em Recife, depois voltei para São Paulo novamente. Aí joguei em alguns times, meu pai era de um empresário e terminei a minha carreira. Joguei no Peñarol, né, do Uruguai, tive uma passagem rápida no Peñarol do Uruguai e terminei a minha carreira jogando no Rio Grande do Sul, em Caxias. Isso. Você teve experiências internacionais. Qual a maior dificuldade que você encontrou na Colômbia, como atleta? Receber. A verdade é o seguinte, viu, Thaís? O ano que eu fui para a Colômbia é exatamente o ano marcado pela aparição do Pablo Escobar, 89. Até aquele filme Narcos, né? Narcos. Aquele filme esclarece muito do que a gente vivia, do que eu vivi, e eu e os outros atletas e treinador que foi com a gente, o que nós vivemos na Colômbia. Esse time que eu fui, que era o Sporting de Barranquilha, Barranquilha tem 2 times, o Sporting de Barranquilha e o Júnior de Barranquilha. O Sporting pertencia ao Barros, que era eles chamavam ele de índio, por ser da fronteira da Colômbia com a Venezuela. Né? E todos os times lá eram ligados aos cartéis. Né? Então, e lá na Colômbia tinha 2 cartéis, o de Cali e o de Medellín. E você jogava? Eu jogava no Sporting de Barranquilha, que era um time que o Barros fazia parte do cartel de Cali, não do de Medellín. De Medellín. Mas de qualquer forma era time mafioso. Exatamente. Vamos falar assim, o futebol era mais por uma lavagem de dinheiro, né? Exatamente. Então a dificuldade nossa era exatamente isso, porque quando eu fui para lá, né, o acerto, o empresário, a gente recebia o dinheiro para a gente se manter lá. Era uma quantia menor e o restante do dinheiro era depositado numa conta fora da Colômbia para a gente. Só que o país de mafioso, ele era uma dificuldade para receber, viu, Thaís? Pagava, mas vocês tinham dificuldade de receber? Não, na verdade, esse período nós viemos embora exatamente porque ele não cumpriu o compromisso do que ele tinha que nos pagar fora da Colômbia. O que a gente tinha que receber na Colômbia, a gente recebia porque a gente fazia greve. Né? Como era um time que tinha 3 brasileiros, né? Que com todo respeito aos outros jogadores, eram as estrelas do time. O goleiro era uruguaio. Né? Quando ele não vencia um mês e ele não pagava, a gente não ia treinar. Não ia treinar. Vocês faziam greve? Faziam greve. Aí ele mandava o segurança levar o dinheiro para a gente.
E isso foi se prolongando, foi acontecendo, porque nós fomos para lá em janeiro, né? E nós só conseguimos sair de lá em maio, certo? Nós só conseguimos sair de lá em maio e houve uma confusão muito grande em relação a nossa saída até do país, né? Teve que ter interferência da FIFA junto às federações lá da Colômbia, que é a de maior, e a Federação Colombiana de Futebol, porque, se você lembrar, 89 foi o ano que o Atlético Nacional foi o campeão da Libertadores, com Higuita, Escobar, Trellis, né? Foi o campeão da Libertadores, e a Colômbia classificou para a Copa de 90. Então, a FIFA ameaçou a Federação Colombiana que, se esse time não liberasse os nossos passaportes e deixasse que os jogadores voltassem para o Brasil, o Atlético Nacional não iria disputar a final da Libertadores, e a Colômbia seria punida e não disputaria a Copa do Mundo, exatamente. Então, houve uma confusão muito grande em relação à nossa saída. Vocês ficaram praticamente refém do clube lá. Porque quando você sai do país, nós chegamos lá, para poder você trabalhar, você tem que ter um contrato de trabalho. E o Barros e a diretoria, eles prenderam o nosso passaporte. O nosso passaporte estava de posse deles. Porque a gente tinha era um contrato de trabalho com o clube. A gente não tinha posse dos passaportes. Então, para ele era fácil segurar, manipular isso aí. Rômulo, com toda a reformulação que o futebol vem sofrendo ao longo dos anos, isso hoje não acontece mais, né? Do atleta, você saiu daqui, foi para a Colômbia e teve essa dificuldade em relação a receber, jogando em times onde as pessoas faziam outras atividades ilícitas. Hoje, com a reformulação do futebol vem sofrendo aí, ou sofre, não existe esse risco. Thaís, eu acho difícil eu te garantir isso a você. Hoje em dia, vamos falar assim, existe em alguns países, ou melhor, em alguns continentes, o que a gente chama de fair play financeiro. Mas, se você pensar bem, olha a quantidade de dívida que os times, vão longe não, que os times brasileiros têm hoje. Você já viu algum time brasileiro ser punido pelas dívidas? Eles não foram punidos. Não foram punidos. Ficou, para a gente poder vir embora, ele assumiu que tinha uma dívida, entregou a documentação, porque a Federação Colombiana enviou um diretor para Barranquilha para nos acompanhar, porque a gente pegou o voo de Barranquilha para Bogotá e de Bogotá para o Brasil. Teve um diretor da Federação Colombiana nos acompanhando. Mas vamos lá, eles não pagaram a dívida, eles não foram punidos, certo? Então, esse débito vocês está pendente até hoje, então vocês não receberam? Eu não espero receber, eu não penso que eu vou receber isso mais não, porque... Então isso aí... isso já ficou para trás. Fatura encerrada. Isso aí não tem jeito, na verdade... Vamos falar assim, vida que segue, né? A gente viemos embora, eu acho que viemos embora em sãos e salvos, né? Graças a Deus, que é o mais importante, e continuamos a carreira aqui. Nessas andanças pela Colômbia, você fez amigos, Rômulo? Na Colômbia? Na Colômbia? Na verdade, assim, o time, esse país, sabe, a Colômbia, esse time que eu fui, era um time que tinha subido da segunda divisão colombiana. Era um time que estava disputando pelo primeiro ano a principal categoria da Colômbia. Então, o que eu via lá era muitos jogadores com dificuldades financeiras, certo? Dificuldade de alimentação. O presidente do clube tinha interesse em fazer o time crescer, mas não dava o valor devido aos atletas que ele tinha. Como se fosse, assim, mais um time amador, né? Com estrutura menor, né? Com orçamento menor, né? E que ele apostava que, trazendo brasileiros, uma comissão técnica brasileira, o Nelsinho Batista e o Vadão era a comissão técnica nossa.
né, jogadores brasileiros e o apoio da cidade, que ele conseguisse disputar o campeonato. Mas ele batia de frente com times que estavam bem mais estruturados do que o time dele, né, do que o Sport. Mas mesmo assim, fizemos bons jogos, mas a gente não consegue fazer amigos que você continue você traz pra conhecendo, vida, né? Porque até o período que eu morei lá, a minha irmã, né, eu levei a minha irmã para cuidar da minha casa, a Rosilane. Então, por muitas vezes, quando o treino era 2 períodos, eu levava os atletas para almoçar na minha casa, porque eu sabia que eles tinham dificuldade de alimentação, certo? Porque você vai convivendo, você vai vendo que ganham, uns que ganham poucos, que moram longe, né, que não tem transporte. Tem mais dificuldade. Exatamente. Né? Então, vou falar assim, o que você faz? A intenção é que você una o grupo, fortaleça o grupo todo, porque estamos todos lutando por um único ideal. Todo mundo mesmo. Exatamente. Mas eu sinceramente, eu ficava muito triste em ver as condições que os jogadores lá, tirando os que eram de fora, enfrentavam lá dentro. E outra coisa que a Colômbia, na época, era um país de guerrilha, né? Então, a gente tinha dificuldade de sair de um país, de uma cidade para outra, para poder fazer jogo. Porque tinha o problema de ter guerrilha, de você ser parado nas estradas. Então, você acaba passando um período assim, com muito receio, né, do que possa te acontecer. Mas foi uma experiência muito bacana, sabe? Eu até brinco que eu passei eu tive a minha época de artilheiro. Porque eu fui para a Colômbia, eu aqui no Brasil, né, eu era um ponta esquerda. E quando eu fui para o São Paulo, eu já fui para ser um ponta esquerda, mas eu já era um jogador formando o 4º homem do meio campo. Né? Pro meio ali. Exatamente. Então eu jogava mais livre, não precisava ocupar sempre só o lado esquerdo. A gente tinha 2 atacantes de muita, que era o Careca e o Miller no São Paulo. Então, e tinha um meio campo mais criativo, né? Tinha o Pita, tinha o Silas, o Bernardo, o Sidney, que jogava ponta esquerda era mais agudo. Né? Então, dependendo dos adversários, da maneira que a gente jogava, era um time mais completo. E outra coisa é que aqui... Então, eu nunca tinha vivido a situação que eu fui viver lá. Porque lá, o Nelsinho montou, na época, né, como se diz, um losango no meio, jogava com 2 atacantes, que era o Edson Borges, que o Nelsinho conheceu jogando pelo Curitiba, e eu era o outro atacante, eu jogava como atacante mesmo, pelo lado esquerdo. E por incrível que pareça, só eu fiz de gol no meu time. Você era o único que fez gol. Nesse período todo, Thaís, que era uma coisa até engraçada, né, de dizer, o meu time, só eu fiz gol. Em todos os jogos, os gols que tiveram, foi eu que fiz. Mas também eu bati a falta, eu bati os pênaltis, né? E aí eu jogava no ataque. Bati o escanteio então, lá para cabecear. Aí também não. Porque eu bati o escanteio para cabecear, não ia não. Mas acabei vivendo um período assim, diferente nesse sentido. Eu já não fui um jogador de criação, diferente dos outros times que eu joguei, né? Porque quando eu voltei, depois, até quando eu fui para o Peñarol, eu fui para fazer a função do 10, aquele que arma o time, né? É aquele que o volante rouba a bola e você aparece, ele te entrega para você armar o time. Né? Diferente da função que eu fiz na Colômbia, que foi de atacante mesmo. Mas foi uma experiência boa, aprendi muito lá, né? Porque foi a primeira vez que eu tinha saído para morar fora do Brasil e conhecer um país diferente. E a Colômbia, se você lembrar, foi o ano que a Colômbia formou aquela grande seleção. Né? Então, cheguei a enfrentar o Rincón, estava lá no Independente de Santa Fé, o Higuita jogava pelo Atlético Nacional. Era o goleiro dele. Era o goleiro, um bom goleiro, que jogava muito com o pé fora da área. O Gareca, o que jogou na seleção argentina, ele era o atacante do América de
de Cali. Você então enfrentou essa galera toda lá? Não, os times lá eram bons, viu? Muito bem montados, muitos jogadores estrangeiros e para mim, assim, né, uma coisa que me deixou muito orgulhoso é que quando eu voltei de lá, os jornais me apontavam como o melhor estrangeiro jogando na Colômbia. Você tem isso documentado, fotos? Tenho fotos de lá e tal, mas... Rômulo, naquela época, e hoje também, né, mas vamos lá para aquela época, quem que era o seu ídolo? O Como jogador assim? do seu ídolo? O cara que você tinha referência quando eu comecei? dele. Qual era a sua referência? Vou te falar um negócio, por incrível que pareça, o meu ídolo, o cara que eu sempre quis jogar igual quando eu era menino, era o Joãozinho do Cruzeiro. Ponta esquerda também. Ponta esquerda do Cruzeiro, era um jogador, vamos dizer assim, diferente, né? O futebol dele era um futebol que encantava. Eu sendo atleticano, né? Eu pedi o meu pai para me levar para assistir os jogos do Cruzeiro, para me ver o Joãozinho jogar, para me levar para assistir treinos do Joãozinho, para me ver o que ele fazia, certo? Como ele treinava. E em casa, né? Até brinco que em casa você começa a treinar, né? Treinar, querer imitar aquelas pessoas, porque nós somos, na verdade, imitadores, Exatamente. né? Então eu queria imitar e jogar igual o Joãozinho. Naquela época você era o ponta esquerda, hoje não tem mais essa função no futebol. E como ponta esquerda, qual foi a marcação mais difícil que você enfrentou? Vou te falar um negócio, eu peguei uns laterais bons, mas tinha um que eu fiquei feliz no dia que ele foi para o Atlético, que era o Nelinho. Nelinho. O Nelinho, assim, qual que era eu enfrentei o Nelinho quando eu ainda era muito novo, né? Eu estava saindo do infanto e chegando no time profissional. E o Nelinho, além de ser uma referência, tecnicamente ele é muito bom. Tecnicamente ele era muito bom. Então, quando jogos Atlético e Cruzeiro, a minha preocupação e o que eu tinha que fazer ou tentar fazer era conter o Nelinho. Porque o Nelinho, ele era um jogador que, se deixasse, ele decidia os jogos, certo? Ele é o que armava o time do Cruzeiro. Além de chutar bem. Pois é, mas ele tecnicamente, ele era muito bom, ele era driblador. O Nelinho, era melhor, eu gostava de enfrentar, às vezes, né? Como eu era rápido, eu gostava de enfrentar jogadores que procuravam fazer falta, são mais fáceis de ser batidos, né? Porque eles não estão visando a bola, então se você é rápido. E o Nelinho não fazia falta, o Nelinho, ele te tomava a bola e se você não tomasse cuidado, ele te driblava e construía todas as jogadas. Então a gente até, quando a gente ia jogar contra o Cruzeiro, os caras já falavam comigo, Rômulo, você pode ir, porque a gente sabe que ele vai te driblar. Porque o Nelinho, assim, vou te falar assim, para mim, o lateral melhor que eu vi jogar, que eu fiquei feliz quando foi para o Atlético e depois convivendo com ele, aprendi muita coisa com ele, muita coisa. Mas ele tinha essa particularidade. Então eles sabiam que eu ia driblar, que eu ia ser driblado, então eu já vinha na cobertura para pegar a bola e tentar jogar nas costas do Nelinho para que eu pudesse contra-atacar. Sabia o que ia acontecer naquela jogada. Isso mesmo. Dentro do Atlético, vamos pegar o Atlético como referência. Dentro do Atlético, Rômulo, você atuou quanto tempo dentro do Atlético? Profissionalmente? Profissionalmente eu vou quase 6 anos. Quase 6 anos. E nesse período, qual amizade que você trouxe para a vida, que você tem contato até hoje? Eu vou te falar um negócio, viu, Taíde? Eu, dentro do Atlético, eu só vou te dizer que eu só fiz grandes amigos. Na verdade, eu até brinco assim que, pela época que eu subi, por ter subido tão novo, e vamos falar assim, eu até brinco que eu saí da geral do Mineirão para dentro do estádio, né? Eu tive muitos amigos, construí muitos amigos mesmo, né? Que eu tenho até hoje. Mas, por incrível que pareça, eu tenho um que esse não é só meu amigo, mas que eu tenho ele no coração como irmão, certo? Que é o Éder. O Éder. Éder.
Porque, às vezes, muita gente até questiona, fala assim, mas o Éder é temperamental. Eu falei assim, olha, tudo que eu vivi de melhor, de aprendizado, de vida, de experiência de vida, de se sentir protegido, foi com ele. Foi com ele, sabe? Era um cara que sempre me tratou. Vou te falar assim, é até difícil falar, porque tantas situações ele me ajudou como ninguém, sabe? Como ninguém. Eu brinco com ele até hoje, ele é meu irmão, é uma gratidão eterna, sabe? Que eu tenho por ele. Porque, vamos falar assim, ao longo da nossa vida, a gente aprende muita coisa. Aprende muita coisa. Muita coisa você tenta buscar e às vezes você não consegue, certo? E o Éder, ele foi um irmão, ele cuidou de mim quando eu estava no Atlético. Quando eu fui para o São Paulo, ele jogava no Palmeiras, ele foi me buscar para morar com ele. Eu vou falar assim, até eu nem gosto, porque são tantas situações que ele provou que era muito mais que meu amigo. Sabe? Muito mais que um amigo. Sempre de mão dada. Irmão, irmão. Vou te falar assim, passamos férias juntas em circunstâncias que, sinceramente, eu, novo, sem experiência, eu não iria viver. Eu não iria viver. Eu só vivi porque ele me proporcionou isso. Então, ele, para mim, é o grande irmão do futebol, sabe? Aquele cara que, se você falar assim, ó, o cara, assim, o patamar dele em relação ao relacionamento comigo, a minha gratidão com ele é imensa. Agora, eu fiz grandes amigos, tenho grandes ídolos, Reinaldo, Paulo Isidoro, até hoje converso, Marcelo Oliveira, eu sou grato a muitos deles, porque como eu subi, quando eu subi, eles estavam ali me apoiando, acreditavam em mim, me tratavam bem, sabe? Me tratavam bem, sempre me apoiaram, certo? Então, foram grandes amigos, mas o Éder é diferente. Esse aí é irmão do coração mesmo. Estivemos aqui hoje com o Rômulo, ex-ponta esquerda do Atlético, ex-atleta, com passagens pelo Atlético, Guarani, São Paulo, Vasco, Sporting de Barranquilla, Peñarol, Santa Cruz. E por aí vai, e outros. E passagem pela seleção brasileira. Então, batemos um papo gostoso com o Rômulo. Ele tem muitas histórias. Vamos encontrar em outras ocasiões. Aliás, Rômulo, tá combinado, hein? Nós vamos bater esse mesmo papo, mas lá no Jaraguá. Com certeza. Tá bom? Você vai me mostrar as dependências lá e nós vamos bater um outro, vamos retornar essa conversa que eu tenho certeza que você tem muito para falar pra gente. Thaís, eu te agradeço pelo convite, né? Pela consideração, pela lembrança, o prazer de eu estar aqui, né, com você participando dessa resenha e te agradeço demais mesmo, né, por ter me dado essa oportunidade de contar um pouco da minha história, né? Essa oportunidade, você é quem me deu, meu camarada. Tá certo? Muito obrigado. Fique com Deus.